Eu queria falar sobre o SUS e sobre a vigilância, mas eu primeiro queria lembrar que a implantação da Revolução Industrial, a Revolução Industrial com a implantação das suas indústrias, das suas fábricas, criou uma coisa chamada periferia, porque próximo da fábrica não era o trabalhador que morava, o trabalhador morava numa periferia da comunidade que se instalava no entorno das fábricas. E o paulista usa até hoje esse termo para designar as comunidades, as favelas. Toda vez que eles querem falar da comunidade, eles falam da periferia. E aí isso mistura um pouco na cabeça da gente, porque periferia é aquilo que fica do lado de fora do contexto, né? E a gente tem um monte de favela bem no meio da cidade, envolvida no meio dos bairros. Então, às vezes, não nos parece que isso combina com o termo periferia. Mas, na verdade, se a gente ampliar a cabeça da gente para a questão da periferia, é a periferia, sim. É a periferia que não está do lado de fora do município, mas está do lado de fora do território, né? E aí isso justifica, explica e faz a gente entender um pouco a questão que a Débora já tinha colocado da falta de equipamentos, né? Aonde que se coloca os equipamentos de saúde? No lugar mais elitizado do território, né? E não na periferia. Algumas favelas viraram bairros e não foi porque elas deixaram de ser periferia, mas é pelo próprio volume, né? Um número de pessoas muito grande, uma vida enfim, mais independente do bairro, que ela está próxima, né? Eu não conheço muitas favelas, já tive em algumas, mas eu não conheço muitas, mas aquela que eu me lembro assim, mais rapidamente é a Rocinha, né? A Rocinha tem uma vida absolutamente independente do bairro onde ela está colocada. Então, ela acaba virando, assim, tipo um bairro, né? Até porque ela tem subdivisões e tudo. Então, para a gente pensar nessa coisa de que os equipamentos, né, mesmo as unidades de saúde, mesmo a favela tendo unidades de saúde, ela nunca tem o número de unidades de saúde necessárias para o tamanho de população que ela tem. A estratégia de saúde da família, da forma como ela é prevista, né, da forma como a gente absorveu que ela veio, a metodologia, a estratégia de saúde da família veio de Cuba, e ela foi criada para atender 1.000 famílias. E quantas 1.000 famílias tem dentro de uma favela? E quantas unidades de saúde da família tem dentro de uma favela? Então, só por aí a gente já consegue imaginar, né, a falta de assistência que chega até a favela. E aí eu volto para a discussão do SUS, né, porque o SUS, ele, diferente do sistema de saúde particular, ele tem uma interação entre a área da assistência e a área da vigilância. É preciso ter essa interação. O que acontece na assistência precisa ser informado à vigilância. E a vigilância tem que preparar estratégias, promoção de saúde, enfim, para reduzir os casos que a assistência está identificando e para evitar outras situações de saúde, né? A parte da educação e saúde fica tudo na área da vigilância. A assistência é aquilo que vocês já sabem, são as unidades de atendimento, né? Que tem 3 níveis, tem a atenção básica, a média complexidade, a alta complexidade, a vigilância também tem da mesma forma os 3 níveis de complexidade. E dentro da assistência precisa acontecer, precisa se efetivar a comunicação que é feita para a vigilância poder se preparar, se prevenir, criar regras, enfim, todas as estratégias necessárias para evitar a expansão e outras contaminações, enfim. Se não tem unidade de saúde dentro das favelas, já começa a ficar prejudicada a própria
forma de comunicar a vigilância, o que está acontecendo. A vigilância em saúde, ela é estruturada com 4 ações diferentes. Tem a vigilância sanitária, tem a vigilância epidemiológica, tem a vigilância ambiental e tem a vigilância em saúde do trabalhador. Bem, vou me concentrar agora, nesse momento, só na vigilância epidemiológica, porque é aquela que recebe a informação das unidades de saúde de que estão acontecendo casos de doença. Tem doenças que são endêmicas, quer dizer, elas ficam a vida toda sob controle, e essas elas acabam virando uma lista de uma portaria do Ministério da Saúde, que diz que elas são de notificação obrigatória. Então, toda vez que você sabe que acontece um caso de meningite, você sabe não, quando a assistência, quando uma unidade de saúde descobre que existe um caso de meningite, por exemplo, né, que é uma doença que não acaba, ela fica rodando, ela tem um tempo dela, né, um tempo mais frio, na época do calor é muito difícil de ter meningite, enfim. Então, esses episódios são comunicados para um sistema. A vigilância epidemiológica ela tem vários sistemas de informação. Tem um sistema de informação de mortalidade, tem um sistema de informação de nascidos vivos, tem um sistema de informação, enfim, são vários. E tem um específico, que é o SINAM, que é o sistema de notificação de doenças, né? Dessa lista, prioritariamente dessa lista de doenças que o Ministério já colocou numa portaria, mas os estados e os municípios, eles podem acrescentar doenças quando é de interesse particular do município ou do estado. A vigilância territorial é um sonho desde o início desse nosso século, desde os primeiros anos de 2000, que se sonha, que se identifica que a vigilância epidemiológica, com institucionalização municipal, estadual e federal, já não dá mais conta. Acontecem coisas nos territórios que o município não fica sabendo. Principalmente num município como o nosso, que é imenso, com uma população imensa, a segunda maior população do país, né? Uma concentração de população como tem nas favelas, né? Então, precisava que a gente conseguisse institucionalizar aquilo que a gente poderia chamar de vigilância territorial. Só que a gente não consegue, porque esse mecanismo precisa de que o sistema também esteja adaptado para isso. E o sistema não está. O sistema só consegue fazer um bolo de doenças do município inteiro. Ele não consegue, a menos que você chegue no sistema municipal e faça o recorte, né? Que você pode fazer um recorte dentro do sistema municipal. Agora, interessa para quem? Existem várias pesquisas, vários trabalhos que fazem vigilância territorial, né? Em saúde do trabalhador é muito comum isso, porque você tem determinados territórios, por exemplo, como o território rural, né? O território rural é uma área que você acaba fazendo vigilância numa área rural, para saber quais são as doenças mais ligadas à qualidade de vida da população rural, e, enfim, ao estilo de vida da população rural. Agora, quando você pensa numa área mais urbana, é mais difícil, porque a população se mistura muito, né? Nos bairros onde, teoricamente, residem as elites, também tem as favelas, também tem população de rua, também tem uma série de populações mais vulneráveis que coabitam aquele mesmo território. Então, para poder fazer análise de saúde do território, era preciso que a estrutura municipal fizesse esses recortes. Mas aí vai dar muito trabalho, inclusive para a vigilância está apontando medidas que precisam ser tomadas em cada território, né? Hoje a gente viu aí na televisão que eles estão divulgando que o prefeito falou que só vai liberar a praia depois que houver vacina.
né? Será que isso agrada quem mora perto da praia, né? Enfim, tem toda essa situação complexa aí para analisar. Ele pode ficar falando que tem mais casos em Copacabana do que em Irajá? Estou chutando, não tô dizendo que tem, eu não analisei isso. Mas ele pode dizer isso, né? Vai criar necessidade de fazer alguns bloqueios, por exemplo, em bairros onde se paga um IPTU muito alto. E é isso que ele quer, se confrontar com essas pessoas que pagam IPTU alto. Porque a primeira coisa que as pessoas hoje em dia fazem é pedir o rebaixamento do IPTU por qualquer coisa que aconteça, né? O valor do IPTU. Então, existe, eu costumo falar que existe uma interferência da política na saúde. Então, a gente que é profissional de saúde, quer fazer política de saúde, quer botar para frente a política de saúde, no entanto, os nossos governantes querem fazer política na saúde, né? Querem usar o dinheiro da saúde para fazer outros tipos de políticas, né? E guardar dados, esconder, botar debaixo do tapete, porque isso vai implicar em que eles tenham que tomar algumas posições diante da população e algumas atitudes, né? Então, o que eu queria falar é o seguinte: para objetivar a questão da vigilância epidemiológica, a gente já tinha conversado numa outra ocasião, eu já mandei para vocês uns formulários, alguns exemplos de formulários do SINAM, que é o sistema que notifica adoecimentos, agravos e doenças. E aí, aquelas fichas, elas têm um cabeçalho, de um modo geral, parecido, né, com informações pessoais, com endereço, com idade, com sexo, uma série de informações, e tem lá o endereço. Por isso, podia haver dentro do sistema municipal o recorte. E tem abaixo um outro campo de descrição da doença que está sendo notificada. Então, ali embaixo, conforme a doença, várias informações são colocadas ali, porque algumas doenças cabe você notificar a suspeição significa atenção não está confirmado o caso, mas precisa confirmar, e outras doenças não precisa nem de suspeição, porque elas são de fácil diagnóstico, e aí o diagnóstico já define que existe a doença. As unidades de saúde deveriam ter um sistema informatizado, disponível, com pessoas habilitadas a fazer a inserção dessas informações numa ficha que já está no sistema. A gente ainda encontra unidades de saúde sem internet, às vezes até tem computador, mas não tem internet, não tem uma pessoa habilitada para colocar essas informações e tampouco para analisar essas informações. Quer dizer, se dentro de um território eu não tenho pessoas que possam fazer análise dos dados, eu não vou fazer vigilância territorial. Quem vai fazer é a vigilância municipal e que vai fazer do município como um todo, não vai fazer o recorte de endereço, o recorte de territórios. Tá? Então, o certo seria, dentro de uma análise de territórios, né, as unidades de um determinado território poderiam estar fazendo análise dos seus problemas de saúde, inclusive inserindo doenças. Eu até comentei isso com vocês da outra vez, que a gente, quando teve no município do interior, a gente incluiu lá o bicho de pé, o piolho, enfim, coisas que eram importantes para ficar caracterizado quais são os problemas de saúde que acontecem naquele território. Mas isso não é habitual, não se costuma fazer. É possível? Pode. Seria o certo colocar, mas não faz. E, fora isso, o sistema ele trava. Né? Tem algumas informações que, se você não conseguir colocar no sistema, ele trava e você não consegue concluir aquela ficha. Acabar de inserir a ficha no sistema. E aí, o que acontece? Como as pessoas acham que aquilo ali é só um trabalho burocrático, não tem muita noção, né? Porque quem está fazendo isso, de um modo geral, não tem noção da importância desse instrumento. E aí, o que faz? Cria alguns mecanismos de desbloquear o sistema.
Então, você encontra homens grávidos no sistema, você encontra mais de um sexo na mesma pessoa, você encontra uma série de coisas, contanto que o sistema desbloqueie para ele continuar finalizando a ficha no sistema e aquela ficha ir para o nível central da vigilância epidemiológica municipal. Então, esses são os principais problemas relacionados com a questão. Fora o fato de que você tem unidades de saúde que não conseguem nem internet para poder fazer enfim, não é nem simulação, não, um faz de conta que está notificando, né? Então, eu também estava pensando, quando o Paulão falou na questão do endereço ignorado, eu estava me lembrando que a Covid, ela tem uma característica de que as pessoas chegam em situação de emergência, às vezes conseguem ou não dizer os seus próprios dados, né, o seu endereço, enfim. E depois que elas entram num processo de internação e confirma o caso, e aí o caso vai parar no sistema de notificação, elas não recebem visita, às vezes elas não conseguem verbalizar, e como não podem receber visita, você também continua sem o dado, que é o dado do endereço. E se morrer, ainda piora, né? Porque aí fica mais distante ainda. Depois foi criado, dentro do sistema do SINAM, uma estratégia de comunicação da Covid. Só que nem todas as unidades têm o sistema, têm o computador, têm a possibilidade de notificação e têm a internet. Então, a gente tem N motivos para ter subnotificação. Era isso que eu queria colocar. Vou iniciar o vídeo falando sobre questão social e como ela se relaciona com esse nosso tema central de estudo e de discussão, que vem sendo o Covid-19, território e questão social. Para começar, eu acho importante a gente falar sobre a definição da questão social, do que ela é. Para Yamamoto, questão social é o conjunto das desigualdades da sociedade capitalista que tem sua produção social coletivizada, enquanto a apropriação de seus frutos se mantém privada, ou seja, ela é monopolizada por uma parcela da sociedade. A partir disso, a gente também pode falar sobre as expressões da questão social. Ela possui sua formação através dessa contradição presente na sociedade capitalista, que é a contradição entre o capital e o trabalho, que ela pode ser vista de variadas formas na nossa sociedade, como no acesso à educação, ao emprego, à saúde. É importante também a gente falar que a responsabilização do Estado perante a questão social, para além de uma ação coercitiva e repressiva, foi conquistada a partir de muita luta da classe trabalhadora, que reivindicava sua situação cada vez mais vulnerável da época. Apesar desse histórico, o que a gente pode observar hoje é a diminuição da presença do Estado perante essas questões e a passagem dessa responsabilização para as ações privadas e filantrópicas. Também observamos o agravamento das desigualdades sociais e a concentração de poder político e econômico. Segundo a ONU, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. Isso significa que o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. Também presente nesse sistema que desresponsabiliza o Estado perante a questão social, a gente tem um discurso ideológico muito forte, que é a da moralização da pobreza, ou seja, a culpabilização por aquela população vulnerável estar naquela situação. Enquanto isso, tentam nos mostrar que o poder público não tem condições de financiar a renda básica, o Sistema Único de Saúde, entre outros. Porém, ao mesmo tempo, foi feito um socorro às instituições financeiras durante a pandemia de quase 1,2 trilhões de reais. Há quem acredite que a questão social e a consequência da regressão dos direitos sociais e civis tem se agravado durante a pandemia, mas na verdade elas sempre estiveram ali e a gente não percebia isso. A gente pode citar que há muito tempo essa regressão dos direitos sociais e civis vem ganhando força, com os exemplos a partir da implementação da PEC 55, que congelou os gastos na educação e saúde por 20 anos, a desregulamentação das relações trabalhistas com a lei da terceirização, a reforma trabalhista e também a reforma da Previdência.
A partir da contextualização da questão social, conseguimos perceber a relação dela com o tema Covid-19 e território e da importância em caracterizar e entender essas expressões para enxergar como elas se inserem no cotidiano da população. Não podemos desconsiderar essas questões ao observar, por exemplo, o baixo índice de aderência ao isolamento social em alguns territórios da cidade. Pois para uma parcela da população, o isolamento nunca foi uma questão de escolha. As expressões da questão social são latentes e profundas em determinados territórios, e esse fato não pode ser desconsiderado. Também não podemos deixar de falar que, muito ao contrário do que se dizia sobre a propagação do vírus se expressar de maneira uniforme em toda a sociedade, independente de classe social ou raça, hoje, através de dados e pesquisas, concluímos que essa afirmação não é verdadeira. O vírus se espalhou pelos territórios mais vulneráveis da cidade de maneira rápida e com uma alta taxa de letalidade, escancarando as desigualdades sociais. A falta de saneamento básico, a renda, o aumento da informalidade e postos de trabalho cada vez mais precarizados são alguns dos fatores que parte da população enfrenta e por isso não possuem a escolha de aderir aos novos hábitos decisivos para o combate ao coronavírus.